Então vamos lá. Então aquela primeira equipe que chegou, né, vai se comunicar com a regulação. Então ela vai ver o que aconteceu, ela vai discriminar, ela vai dizer o que foi. Foi um acidente de trânsito? Foi uma explosão? O que foi que aconteceu? Tá? Então a primeira coisa que ela vai falar. Quando? Foi agora? Foi o ano passado? Claro que o ano passado eu estou exagerando, né? Mas foi agora? Foi há meia hora atrás? Onde? Então, já falamos isso em outras conversas. Nós precisamos nos habituar a falar os endereços de forma correta, né? Então, não posso falar, aconteceu lá naquela esquina daquela rua que tem aquela árvore, que tem aquele banco. Então, eu preciso falar o endereço correto, de forma correta, dando um ponto de referência que seja conhecido por todos. É perto do bar do Zezinho. Quem é Zezinho? Né? Ele pode ser muito conhecido ali na região, mas nessa hora de eu falar um ponto de referência, eu tenho que falar um ponto de referência que que seja conhecido por toda a população, certo? E nada de falar, naquela rua atrás de não sei o quê. Tudo bem, eu posso até falar, é naquela rua atrás do fórum, ok? Mas antes eu preciso falar o nome da rua, ok? Como eu já falei em outras oportunidades, Palmas a gente tem a facilidade de ter. Ela foi montada em cima da Rosa dos Ventos. Então, qual é a dificuldade de eu falar, por exemplo, olha, é na entrada leste da quadra, por exemplo, 1206 Sul, entrada leste, segunda direita. Então, se eu uso esse tipo de informação, claro que quem está buscando chegar até ali vai ter muito mais facilidade para chegar, tá bom? Número de vítimas, né? Então a gente vai trabalhar com aquela estimativa que nós já falamos agora há pouco tempo atrás, né? Essa estimativa a gente vai ver, e aí? Foi um ônibus, que horas? Foi um ônibus 2 horas da tarde. Provavelmente ele está mais vazio do que aquele ônibus de 18h15. Então a gente vai trabalhar com estimativas, tá? Quais são os riscos? Tem riscos na cena? Então dá uma olhada aí nessas fotos. Então veja bem, olha esse tipo de instalação elétrica, como é que tá? Super arriscado, né? Então a gente precisa avaliar os riscos ali, porque a gente já fez uma estimativa logo no início, lembra? Uma das primeiras coisas que a gente fez foi estimar os riscos presentes, né? Os presentes naquele momento e os riscos que poderiam vir a surgir, certo? Quais as necessidades? Eu vou precisar de equipe adicional? Só o meu pessoal dá conta de atender? Não, eu vou precisar de equipe adicional. Além de eu precisar de uma equipe adicional, eu preciso de uma equipe que seja especializada para aquela situação. Então, eu vou colocar, observar isso e vou colocar essa equipe também para ser chamada, tá? Aí, nós já comentamos essa questão das zonas anteriormente, né? Então, você vai observar que eu tenho a zona quente, portanto, ela está na cor vermelha, a zona morna está na cor amarela e a zona fria está na cor verde. Então, você vê que a própria cor, ela tem a ver com o local, tá certo? Agora, vamos identificar cada uma dessas zonas aí. Então, a zona quente é onde está o foco do evento. O evento está acontecendo aqui. Então, eu preciso ter bastante cautela na hora de avaliar essa extensão dessa zona quente, tá? Então, se tem riscos nessa zona quente, já falamos isso anteriormente, se existem riscos, somente equipes treinadas e equipadas para entrarem na zona quente. Eu até te dei o exemplo que o próprio socorrista do SAMU, quando ele chega na situação, no evento, no incidente de múltiplas vítimas, se ele percebe que há risco, ele não vai entrar. E as pessoas vão ficar precisando de ajuda? Sim, ele vai aguardar o bombeiro chegar. Quando o bombeiro chegar, que ele entrar na zona quente, que ele observar os riscos e que ele garantir a segurança, aí sim os demais socorristas entrarão, ok?
A zona morna, então, que é essa parte amarela, é a área de transição, certo? Pode haver ainda uma expansão do evento, uma expansão do incidente ali para aquela zona amarela, ok? E a zona fria, que é a zona verde, é uma zona que tem que estar isenta de risco, né? Não pode, já tem que ser calculada para que ali não haja riscos. É a posição ideal para o PMA, que é o posto médico avançado. E esse posto médico avançado, que é de exclusividade do médico do SAMU, ele vai ser fundamental aí no desembaraço desse incidente, tá? Então, essa primeira equipe que chegou, que é uma equipe treinada, que nós já falamos, né? Ela vai se posicionar em local seguro, ela vai informar os detalhes lá para a central de regulação médica, ela vai delimitar as zonas, como nós vimos agora. Se a cena estiver segura, ela vai iniciar a triagem. Se a cena não estiver segura, se a cena for insegura, ela vai aguardar as equipes especializadas, tá? As equipes envolvidas em um incidente de múltiplas vítimas, quais são? Então, o SAMU, né? O SAMU está envolvido, evidentemente. Corpo de Bombeiros, o policiamento, que aí é o policiamento civil, policiamento militar, policiamento de trânsito. Pode estar envolvido serviços de água, de eletricidade, dependendo do incidente, transporte aeromédico, defesa civil e podem também ser ocupados outros serviços, tanto voluntários como particulares, né? Que não sejam serviços públicos também. Então são esses e outros, né? Dependendo de você ter uma situação onde você vai precisar da atuação da Marinha, por exemplo, do Exército. Então vai depender muito ali daquele incidente que a gente está atendendo, tá? Aí, diante do incidente de múltiplas vítimas, a central de regulação, o que ela vai fazer? Ela vai acionar o plano de incidente de múltiplas vítimas já daquele serviço. Ela vai acionar equipes adicionais, né? Nós falamos que nós precisávamos de equipe adicional, então a regulação vai acionar. Vai acionar equipes especializadas para cada situação, vai fazer contato com os hospitais para poder se prepararem para receber essas vítimas, vai avaliar os recursos hospitalares, né? Vai manter contato com as equipes e os serviços hospitalares que estão envolvidos ali naquela situação, ok? Então, diante aí do incidente de múltiplas vítimas, as equipes adicionais do SAMU, elas devem se apresentar ao comando local e seguir a orientação para que eles atuem de maneira prioritária nas seguintes áreas: suporte avançado de vida, com triagem, vamos ver as vítimas mais graves nesse caso e vamos fazer o transporte. Suporte básico de vida, que são vítimas amarelas, verdes e transporte. Já vou te explicar como é que é feita aí essa avaliação. Lembra que eu te mostrei o cartãozinho? Daqui a pouco eu vou te explicar como é que vai ser feita a avaliação, tá? E o aeromédico, né, para transporte de vítimas, tá? As equipes do Corpo de Bombeiros, o que vão fazer nessa situação? Vão coordenar e realizar as ações de busca, ações de salvamento, ações de controle de incêndio e vão executar também ação de triagem lá na zona quente. Você lembra que a gente não pode entrar se essa cena estiver insegura? Lembra disso? Vão auxiliar na determinação das zonas, vão auxiliar nas ações de atendimento pré-hospitalar, do próprio atendimento e do transporte também, tá? Então, vamos trabalhar em equipe. Diante do incidente, as equipes de policiamento, o que elas vão fazer? Vão garantir a segurança do local,
vão garantir a segurança da equipe, garantir o isolamento da área, vão controlar a circulação de espectadores. Nessa hora aparecem muitos curiosos, né? Muitas pessoas que querem ver o que está acontecendo, e garantir um rápido acesso e saída das ambulâncias. Então isso tudo é de competência do policiamento, certo? As equipes do controle de trânsito, o que que vão fazer então? Vão garantir a segurança do local e da equipe, vão garantir o isolamento da área e vão controlar o tráfego, né? Então você observa que aqui eles já fizeram a canalização. Mas observa também que eles deixaram o jeito do socorro chegar. Então, a polícia também tem que pensar nisso. Ela vai ter que pensar em proteger a cena, proteger os envolvidos, tanto vítimas como equipes, e não pode deixar de lado como é que essas equipes de apoio vão chegar. Então, ela não pode simplesmente fechar sem pensar como é que a equipe de apoio vai chegar ali na cena, ok? As equipes de produtos tóxicos, né? Como é que elas vão atuar? Vão garantir a segurança do local e da equipe, vão isolar a área, vão executar as ações efetivas de controle do produto. Então aqui, ó, você pode ver, isso aqui é uma das medidas que são feitas, né? A equipe que vai lidar diretamente com aquele produto perigoso, ela vai, por exemplo, isso aqui aparentemente é pó de serra, né? Então o pó de serra vai fazer a absorção daquele produto que está derramado na via, né? Então tem que ter muita cautela, porque a gente pode ter um acidente de grandes proporções, muito grandes proporções, quando a gente tem aí acidentes que envolvem produtos perigosos, tá? E eles vão executar e orientar os procedimentos de descontaminação daquela área também. Então, depois, num segundo momento, vai ser feita a descontaminação ali, tá? Aí as equipes especializadas em eletricidade, em saneamento também, elas vão controlar as circunstâncias especiais daquela situação. Então eu tenho, por exemplo, energia elétrica envolvida, houve acidente que o veículo colidiu com o poste, e aí a gente tem aí o perigo, né, por conta da energia elétrica, então eles vão agir ali no quadrado deles, tá? Aí o pessoal da Defesa Civil, como é que vai agir, né? Eles irão executar ações de restabelecimento do bem-estar social das famílias e das vítimas. Como que eles podem fazer isso? Vão se preocupar com águas, alimentos, o próprio abrigo. Então é muito comum a gente ver a atuação deles naqueles, quando as barragens não, nós mostramos inclusive mais cedo, quando cai desabamento, né, de encostas, né? Então eles vão providenciar abrigo para essas pessoas, vão providenciar segurança, vão providenciar proteção, transporte, vão se preocupar com a comunicação também, e eles ainda vão se preocupar com ações que vão prevenir e reconstruir. Ou seja, depois do evento, eles ainda precisam se preocupar com ações para que não haja um novo acidente, e também pensar na reconstrução daquilo que foi perdido, tá? Ok? Vamos continuar. Aí sim, agora a gente vai falar sobre a organização da cena no incidente de múltiplas vítimas, ou seja, como é que é feita essa triagem, tá? Então a gente vai falar um pouquinho agora. Deixa eu melhorar aqui, parece que tá meio torto, peraí. Opa, bagunçou, acho que melhorou, né? Vamos lá. Então a organização da cena do incidente de múltiplas vítimas é um desafio para a equipe de atendimento pré-hospitalar. Claro que é.
Se a gente já tem os riscos, que a gente já conversou sobre isso em outros momentos, já falamos sobre os riscos do atendimento pré-hospitalar, que foge ali daquele conforto do intra-hospitalar, imagine se eu tenho aí uma situação de um atendimento pré-hospitalar e eu tenho muitas pessoas para serem atendidas, né? Então a gente vai ver que como eu falei, é um desafio para a equipe de atendimento pré-hospitalar. Por quê? Porque tem muitos riscos envolvidos ali naquela situação, já que eu estou falando de pré-hospitalar. Tem múltiplas vítimas simultâneas, ou seja, são muitas pessoas precisando de ajuda juntas, não é uma pessoa só, são várias pessoas juntas. Tem muitos serviços envolvidos naquela situação e eu tenho muitas vezes uma resposta de serviços que são escassas. Às vezes eu não tenho aquele atendimento que eu precisava por conta dos recursos. Às vezes eu não tenho recurso suficiente. Às vezes eu não tenho equipamentos suficientes. Eu não tenho mão de obra suficiente, tá? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que otimizar os recursos que a gente tem. A gente vai precisar trabalhar com os recursos disponíveis que a gente tem, certo? Então, como eu te falei, atender a múltiplas vítimas é muito diferente do que a gente atender uma única vítima, tá? Então, você está observando aí no piso, você está observando que eu tenho lonas, né? Eu tenho plásticos grandes, né? Que são lonas. Então, você está vendo que aqui eu tenho um plástico, uma lona verde, aqui eu tenho uma lona amarela e aqui eu tenho uma lona vermelha. Lembra que lá na apostila a gente já viu que está faltando a preta, ou no Brasil a gente falou sobre a cinza, mas ela está em algum lugar aí. E a gente já vai ver também que tem lugares certos para a gente colocar essas lonas, tá? Beleza. Se eu tenho recursos suficientes para atender aquela quantidade de vítimas ali naquele momento, então a vítima mais grave tem prioridade de atendimento e ela vai receber intervenções conforme a necessidade que ela está apresentando ali, certo? Agora, se os recursos não são suficientes, eu vou precisar considerar quais as necessidades de cuidado para essas vítimas, quais as possibilidades de tratamento e de transporte naquele local ali, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou otimizando os recursos que eu tenho. Então, qual é o princípio-chave na resposta do incidente de múltiplas vítimas? Você não pode esquecer isso. É fazer o melhor para o maior número de vítimas. Então, analisa isso. Reflete sobre isso. Fazer o melhor para o maior número de vítimas. Então, aqui eu não estou concentrada em uma vítima. Eu estou concentrada em todas, na medida do possível, fazendo o meu melhor, tá? E com isso, a gente vai reduzir a mortalidade naquele incidente onde tem muitas pessoas envolvidas, certo? Beleza. Se os recursos não são suficientes, então, eu vou precisar priorizar as vítimas mais graves, certo? E essas vítimas, elas deverão ser beneficiadas daquele cuidado que eu vou ofertar para elas. Até aí tudo bem, né? Então, se é assim que funciona, como é que eu vou determinar, então, quais são as vítimas prioritárias? Será que eu olho e escolho aleatoriamente? Não, não é assim. Existe um protocolo que a gente vai usar, que é o método START, como nós falamos anteriormente, para poder escolher as vítimas por cores, tá? Então, eu vou fazer a triagem, certo? Vou classificar, vou selecionar, vou separar, ou seja, é uma tática que determina prioridades de ação. Vamos ver como é que funciona. Como é que é a triagem, então, no incidente de múltiplas vítimas? Qual é o conceito?
Então, a triagem no incidente de múltiplas vítimas, ela vai ser conforme a gravidade das lesões, para que eu possa atribuir as prioridades de atendimento médico e de transporte para o hospital, certo? Então, essa é a triagem que vai funcionar no incidente de múltiplas vítimas. Então, eu preciso fazer uma avaliação rápida das condições clínicas daquelas vítimas, já que eu tenho muitas, e eu vou estabelecendo prioridades de atendimento médico, ok? Aí a triagem, né, no incidente de múltiplas vítimas. Eu preciso fazer uma avaliação rápida, eu preciso classificar essas vítimas, já vamos entender como é que funciona isso. Vou selecionar essas vítimas por gravidade, e aí eu vou precisar fazer a determinação de prioridade do atendimento e do transporte para o hospital. Ou seja, eu preciso começar a organizar aquela cena para começar a fazer a evacuação ali. Eu preciso começar a diminuir aquela situação, aquele tumulto, aquela confusão, tá? Então, a triagem lá no IMV, quais são as modalidades? Triagem de foco, triagem no posto médico avançado, triagem de evacuação e triagem no hospital. Então, você vai observar que essas vítimas elas vão ser triadas em várias situações, e uma vítima, por exemplo, que ela foi triada em amarelo, você já vai entender daqui a pouquinho, ela pode evoluir para uma vítima vermelha, certo? Então, tudo isso a gente precisa observar. Triagem de foco, então, aqui não é uma situação real, é uma simulação, né? Um ônibus em São Paulo em 2008. Então, eles estão lá em qual zona? Eles estão na zona quente, na zona morna ou na zona fria? Quem respondeu zona quente, acertou, certo? Então, eles estão lá no foco, eles estão lá onde aconteceu o acidente, tá? O incidente. Quando houver mais vítimas que socorristas disponíveis, e agora? Então, quando eu avalio, quando eu realizo a triagem de foco? Quando houver mais vítimas que socorristas disponíveis. Então, o meu número de vítimas, ele é maior do que o número de socorristas, então vou precisar fazer a triagem de foco, tá? Acima de 5 vítimas, né? Então, o Ministério da Saúde determinou que acima de 5 vítimas, estou diante de um incidente de múltiplas vítimas. Mas é claro que eu tenho acima de 5 vítimas, mas eu tenho quantidade de socorristas, atendentes em número maior, não tenho nesse caso, certo? Eu tenho recursos, está tudo correndo muito bem, tenho várias pessoas para fazer o atendimento, ok? Então, isso é muito... preciso avaliar com cuidado, tá? Triagem de foco. Para que eu vou realizar? Para que eu vou lá na zona quente realizar a triagem de foco? Para estabelecer as prioridades da retirada da zona quente, quem vai ser retirado primeiro, e o posicionamento e atendimento no posto médico. Então, quando eu chegar lá no posto médico, essa vítima vai ser colocada onde? Tá bom? Então, a primeira equipe, novamente, a triagem de foco, onde eu vou realizar? A primeira equipe no incidente de múltiplas vítimas deve organizar ações rápidas de segurança e proteção, não é nada de demorado, é tudo muito rápido, sistemático, e organizar a cena em zonas ou então em áreas de segurança, tá? Então, olha só, triagem de foco, onde a gente vai realizar, nós vimos agora há pouco na imagem, lá na zona quente, lá é que eu vou fazer a triagem de foco, então lá naquele lugarzinho onde aconteceu o incidente. Passamos pela zona morna com esse paciente, né, que já foi triado, e vamos levá-lo lá para a zona fria. Eu já estou lá numa zona fora de perigo, tá? E lá eu vou colocar estes pacientes naquela lona de acordo com a avaliação que eu fiz dele. Eu fiz uma triagem desse paciente de vermelho, de amarelo, de verde,
de cinza, como é que esse paciente foi triado, tá? E lá na zona fria também vai ficar o PMA, que é o posto médico avançado, que eu te falei que é de exclusividade do médico do SAMU, tá? Ok, aqui eu tenho um exercício, né? Desabamento do telhado da igreja em São Paulo, em 2008. Então, acho que você está conseguindo visualizar, né? Então, aqui eu tenho a zona quente, onde aconteceu o incidente propriamente dito. Aqui eu tenho a zona morna, que é a zona de transição. E aqui eu tenho a zona fria, ou seja, é uma área já segura. E aqui eu tenho o posto médico avançado, tá? Triagem de foco, quem? Zona quente. Essa zona quente, ela está insegura, voltando a falar, né? Ela não é uma cena segura. Quem vai entrar lá? Somente as equipes treinadas e com equipamento adequado para aquela situação. Então, geralmente, quem faz isso são os bombeiros, tá? Ah, não, a cena tá segura, tá tudo tranquilo. Então, outros profissionais que estejam treinados, eles podem entrar para fazer a triagem. Pode entrar qualquer Zé Ruela? Não. Só os profissionais que estão treinados, se essa cena estiver segura, tá? Triagem de foco. Quando que eu não vou realizar? Quando que eu não vou realizar? Certo? Então, a gente vai observar. Existem situações que eu não realizo a triagem de foco. Quais são elas? Situações de extremo risco. Tem um risco muito grande naquela situação. E vai exigir uma retirada rápida dessas vítimas para outro local seguro onde elas serão triadas, tá? Então, ela só vai ser retirada dali, não vai ser feita a triagem, eu levo essas vítimas para um local seguro e aí eu vou fazer a triagem lá fora daquela situação, tá? Então, uma situação como essa, por exemplo, um acidente de barcos, então, é uma situação extremamente delicada, certo? Ok, como que eu vou realizar essa triagem de foco? Então, eu preciso de uma técnica padrão, tá? Ela precisa ser simples, precisa ser rápida, precisa de parâmetros clínicos, existem várias técnicas. Só que a mais usada é o método START, que é aquelas cores que eu te mostrei naquele cartãozinho que eu já te mostrei anteriormente, tá? Então, vamos lá. Quando eu vou fazer a triagem, então nós já vimos que temos a cor vermelha, amarela, verde e cinza, no nosso caso do Brasil, ou inviável. Até a gente já comentou isso anteriormente, né? O método START é um método americano, começa com a busca pelas vítimas na cena, ele é aplicado individualmente, a gente não faz na baseada, não, a dúzia dos pacientes, não. Cada paciente é avaliado individualmente, tá? Até 30 segundos eu vou avaliar cada vítima, né? Existem literaturas que vão falar até 1 minuto, mas a gente vai procurar seguir essa orientação aqui, tá? Que é até 30 segundos. E vai classificar as vítimas em 4 prioridades de atendimento que são diferenciadas por cores, que são essas aqui que você tá vendo, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos prestar bem atenção aqui. Eu cheguei para avaliar essa vítima, né? Acho que não tá aparecendo para você. Deixa eu mexer aqui um pouquinho. Vamos lá. Ok. Deixa eu ficar segurando aqui. Vamos lá. Ah, se eu ficar segurando vai ficar tremendo para você. Deixa eu ver se parou. Não. Deixa eu chegar um pouquinho para trás para ver se você consegue enxergar. Melhorou para você, né? Então, olha só. O método START. Cheguei, primeira vítima que eu vou avaliar. Ela consegue andar. Essa vítima consegue andar. Pronto. Verde. Qualquer vítima que consegue andar,
No incidente de múltiplas vítimas, eu vou classificá-la como verde, tá? Consegue andar? Não, ela não consegue andar. A gente já viu esse fluxograma lá na sua apostila, lembra? Lá você tem um parecido com esse. Então, ela não consegue andar. Eu vou passar para a próxima etapa. Pera lá. Essa vítima respira? Não, ela não respira. Então, ela não consegue andar e ela não respira. Eu vou lá e reposiciono as vias aéreas dela. Eu faço a abertura das vias aéreas. Ela voltou a respirar? Sim. Eu classifico essa vítima como vermelha, tá? Ela não conseguiu respirar, mesmo eu fazendo posicionamento, abertura das vias aéreas, ela não conseguiu voltar a respirar. Então, ela é uma vítima, neste momento eu tenho outras vítimas para atender, ela é inviável ou é cinza, tá bom? Ok. Respira? Sim, ela respira. Essa respiração dela está menor do que 30 movimentos de respiração por minuto? Então, eu vou passar para uma próxima avaliação, tá? Se ela tem um enchimento capilar de 2 segundos, né? A gente já conversou sobre isso em outras situações. Ela tem um enchimento capilar de 2 segundos, então, maior de 2 segundos, né? A partir de 2 segundos, então ela é uma vítima vermelha. Ela está com a quantidade de sangue que está chegando na periferia está lentificada, tá? Não, ela tem uma frequência menor do que 2 segundos, tá? Então essa perfusão periférica está menor do que 2 segundos. Então eu vou falar para ela assim, pisca por favor, levanta a mão direita. Se ela cumprir isso que eu estou falando de forma adequada, beleza, eu vou classificá-la como amarela. Se ela não cumpre, eu não consigo fazer com que ela cumpra essas ordens simples, eu vou classificá-la como vermelha. E se lá, quando eu vi a quantidade de movimentos de respiração por minuto, eu avaliei que ela está com mais de 30 movimentos, então eu já vou classificar ela como vermelha. Por quê? Ela está com dificuldade respiratória. Tudo bem até aí, pessoal? Só que a gente vai treinar para a gente ficar craque nisso, para quando a gente for fazer o nosso exercício prático, você vai estar tinindo, tá bom? Então vamos lá, vamos ver alguns exemplos, por exemplo, da vítima vermelha. Quem é a vítima vermelha? Então ela vai apresentar, por exemplo, alteração do nível de consciência, ou ela pode, um ou outro, ela pode ter os dois juntos, por exemplo. Respiração após abertura das vias aéreas, lembra que eu te falei? Ele não estava respirando, eu fui lá e fiz a abertura das vias aéreas, ele voltou a respirar. Ou ele tem dificuldade para respirar, ele está com uma respiração difícil, né? Ou a perfusão periférica está prejudicada, né? Então, não consigo ter essa perfusão periférica ele não tem até 2 segundos, então tá errado. Então, esse paciente, ele é um forte candidato para o óbito. Então, se ele é um forte candidato para o óbito e eu classifiquei ele como vermelho, automaticamente ele tem prioridade de atendimento e ele tem prioridade na evacuação. Então, na primeira oportunidade, depois que foi feito o atendimento, que o médico deu a autorização, então ele vai receber prioridade na evacuação, ok? E a vítima amarela, quem é? Ela vai apresentar incapacidade para andar, ela não consegue andar, até porque quem consegue andar é a vítima. Isso, muito bem, vítima verde. Ela tem uma frequência ventilatória dentro da normalidade, tá tudo tranquilo, ela tá respirando bacana, né? Até 30 movimentos de respiração por minuto. Enchimento capilar normal, então tá até 2 segundos, ali tá bacana. Ele cumpre ordens, bacana também, tranquilamente, né? Você fala para ele pisca, ele piscou, levanta a mão direita, ele levantou, tá tudo tranquilo.
Ou seja, ele tem um baixo risco para o óbito imediato. Então, agorinha, nesse minuto, ele não apresenta características de quem vai morrer agora. Mas ele pode sim passar de amarelo para vermelho. Então, eu preciso ficar atenta aí a esse paciente, tá? Então, esse paciente vai ser a segunda prioridade no atendimento, portanto, ele vai ser a segunda prioridade na evacuação. Veja bem que eu estou dando o exemplo de uma vítima vermelha e uma vítima amarela, mas nós estamos num incidente de múltiplas vítimas, então sabe lá quantas vítimas vermelhas eu tenho, quantas vítimas amarelas eu tenho, tá? A vítima verde, ela vai apresentar capacidade para andar, tanto é que ela é a primeira vítima que eu avalio, né? Se ela anda, eu já classifico ela como verde. Ela tem ausência de sinais de risco de morte imediato, né? Então, ela não apresenta sinais nem características de que vai morrer agora. Ela tem um baixo risco para o óbito imediato, mas eles não são isentos de lesões, eles precisam ser atendidos como os outros, tá? Ele vai ser a terceira prioridade no atendimento e vai ser a terceira prioridade na evacuação da cena, tá? Então, você vê que a gente está organizando essa cena aí desse incidente de múltiplas vítimas, né? A gente está fazendo organização, avaliamos os riscos desde o início, então você vê que está sendo feito um trabalho ali bem arrumadinho, bem bonitinho. Mas se eu não tenho treinamento para fazer isso, como é que vai ficar na hora? Na hora vai virar uma bagunça. Então é preciso ter treinamento para quando de fato acontecer um incidente com múltiplas vítimas, a gente já saiba como fazer o atendimento. Bom? E a vítima cinza ou inviável? Ela vai apresentar ausência de respiração, mesmo depois que a gente faz a abertura das vias aéreas. Ela apresenta sinais de morte óbvia. Eu estou vendo que essa vítima está em óbito, eu estou enxergando que ela está em óbito. Claro que tem que ser sinais óbvios. Por exemplo, essa vítima está carbonizada, totalmente carbonizada. Então, tem que ser sinais óbvios, tá? Baixas chances de sobrevivência e serão abordadas quando o número de profissionais já são suficientes para atender aquelas vítimas ali, tá? Veja bem que essa situação de sinais de morte evidente, né, óbvia, ela não tá junto com tudo, são itens separados, tá? Então, quando eu vou fazendo o atendimento das minhas vítimas mais graves e esses socorristas vão ficando disponíveis na cena, então eu já tenho mais pessoas aqui que podem ser extremamente úteis nessa situação. Então, a vítima cinza ou a vítima inviável, que a gente considerou inviável, ela é a última prioridade no atendimento. Ou seja, ela é a última prioridade na evacuação da cena. Certo? Ok. Parâmetros fisiológicos que vão ser avaliados aí no método START, tá? A via aérea e respiração, circulação e nível de consciência. Então, é muito fácil. Veja bem que o material da gente está falando para a gente avaliar o pulso. Mas ele me deixa ali com uma brecha, né? Eu tanto posso avaliar o enchimento capilar como o pulso. Então, às vezes, você pode ter um pouco de dificuldade de avaliar o pulso. Então, avalie a perfusão periférica, tá? Então, é permitido uma rápida avaliação clínica para a classificação das prioridades, tá? A triagem de foco, né, o método START ainda, as intervenções limitadas. Tomando água, porque eu tô falando meio gritando, porque tem vários ruidinhos aqui. Tô meio que forçando a garganta. Então, tem uma breve orientação, certo? Compressão das hemorragias e abertura das vias aéreas, tá? Aí eu te mostrei, né, algum tempo atrás, ainda nessa aula de método START,
Eu te mostrei um cartão idêntico a esse aqui, certo? E te falei também que na falta desse material, a gente pode usar fitinhas, a gente pode usar fita adesiva, desde que obedeça às cores da classificação do método START, né? Então, qualquer coisa que eu tenha que dê para avaliar as vítimas, eu vou usar. Ah, só tenho fitinha, vou amarrar a fitinha no braço dela. Ah, eu vou colar uma fita adesiva vermelha no peito dela. Não tem problema, desde que a gente consiga fazer uma identificação clara do nível de gravidade de atendimento, o nível de prioridade de atendimento desse paciente, tá bom?